Costa Rica, um país da América Central, multicultural e multilingüe. Mesmo sendo um país considerado pequeno, tem bastante lugares bonitos como o Parque Nacional Manuel Antônio. Possui parques, praias e várias coisas, ou seja, é um país bonito. Mas hoje vamos falar do lado sombrio desse país, as lendas que rondam pelo lugar. Vem comigo. La Cegua. Ela se passa, principalmente, nas áreas rurais e nas estradas desertas à noite. A história conta que La Cegua aparece como uma jovem incrivelmente bela, de longos cabelos negros e pele impecável. Seu olhar é sedutor, e sua voz é suave e envolvente, o tipo de mulher que qualquer homem desejaria conhecer. Ela costuma surgir montada em um cavalo ou caminhando sozinha, aparentando estar perdida ou precisando de ajuda. Muitas vezes, pede carona a cavaleiros ou viajantes solitários. O homem, encantado com sua beleza, geralmente aceita ajudá-la ou tenta seduzi-la. No entanto, quando ele menos espera, o terror começa. O rosto da bela mulher se transforma em uma caveira de cavalo com olhos vermelhos e flamejantes, dentes afiados e um sorriso macabro. Algumas versões dizem que sua boca se alarga de forma antinatural antes da transformação, enquanto outras afirmam que sua pele apodrece rapidamente diante dos olhos da vítima. O homem, tomado pelo horror, pode enlouquecer, desmaiar ou sair correndo desesperado. Alguns nunca mais são vistos, enquanto outros são encontrados dias depois, vagando sem memória ou completamente atormentados. Há quem diga que a Cegua é o espírito vingativo de uma mulher traída ou de uma jovem que morreu tragicamente. Essa lenda tem um forte caráter moral, pois costuma ser usada para alertar sobre os perigos da infidelidade e do abuso do álcool. Homens bêbados e infiéis são os principais alvos da Cegua, como uma punição pelo seu comportamento. Elcuyeu. A lenda de Elcuyeu conta a história de uma ave sobrenatural que assombra viajantes à noite, levando-os a se perderem e, em alguns casos, desaparecendo para sempre. Dizem que a criatura é o espírito de uma alma errante ou um bruxo amaldiçoado, e seu canto hipnótico faz com que as pessoas entrem em um transe e se afastem do caminho seguro. Aqueles que olham diretamente para seus olhos podem ter sua alma sugada, ficando doentes ou sendo encontrados mortos com expressões de terror no rosto. Para se proteger, moradores antigos recomendam carregar ferro, rezar ou jogar sal sobre os ombros ao voltar para casa. A lenda continua viva, alertando os viajantes solitários sobre os perigos de seguir sons desconhecidos na escuridão. Homem da Bolsa. Vem cá. Você tem medo do homem-saco? Se a resposta for sim, então se prepare. Nas noites frias e escuras, quando as ruas estão silenciosas e as crianças teimam em ficar fora de casa, uma figura sombria surge das sombras. Alto, magro e coberto por trapos, ele caminha lentamente, arrastando consigo um grande saco de pano sujo. Dentro dele, dizem, estão os restos daqueles que não obedeceram seus pais. Esse é o homem de La Bolsa, o homem da bolsa. Dizem que ele aparece sem aviso, espreitando pelos becos e vielas, ouvindo atentamente conversas infantis. Se escuta uma criança desobediente, rindo tarde da noite ou se recusando a dormir, ele se aproxima silenciosamente. Seus passos são quase inaudíveis, mas aqueles que o encontram dizem sentir um arrepio na espinha antes de vê-lo. Se uma criança estiver sozinha, o homem da bolsa não hesita. Com braços longos e mãos ossudas, ele agarra e a joga dentro do saco. A criança grita, se debate, mas os panos grossos abafam qualquer som. Ele então desaparece na escuridão, levando sua presa para um destino desconhecido. Algumas versões da lenda dizem que ele vende as crianças para bruxas, que as usam em rituais macabros. Outras afirmam que ele as devora, deixando apenas ossos secos espalhados pelo chão. Há ainda quem acredite que ele as mantém aprisionadas em um local esquecido, onde choram e chamam pelos pais até perderem a voz. Sanatório de Duran. Construído em 1918 pelo Dr. Carlos Duran Cartin, o sanatório abrigava não apenas doentes de tuberculose, mas também pessoas com distúrbios mentais e até órfãos. No auge da doença, a morte era uma presença constante nos corredores do hospital. Os pacientes eram isolados da sociedade, e muitos nunca saíram de lá vivos. Com o avanço da medicina e a erradicação da tuberculose, o sanatório foi desativado nos anos 1960. Desde então, o tempo e o abandono transformaram o local em um cenário de terror,
com paredes em ruínas, salas escuras e um silêncio perturbador. Muitos visitantes relatam aparições de fantasmas, principalmente de uma freira espectral, que supostamente cuidava dos doentes e ainda caminha pelos corredores, protegendo os espíritos dos que morreram ali. Assombrações incluem crianças rindo e correndo pelos quartos vazios, mesmo quando não há ninguém por perto. Gritos e sussurros ecoando pelos corredores, como se os pacientes ainda implorassem por ajuda. Som de camas rangendo e portas batendo sozinhas. Figuras sombrias observando os visitantes de longe desaparecendo no nevoeiro. Alguns investigadores paranormais afirmam que o sanatório abriga energias perturbadas, resquícios do sofrimento dos pacientes que nunca tiveram um descanso verdadeiro. Lendas locais dizem que quem entra no sanatório de Durani pode levar algo consigo, não apenas lembranças ou fotos, mas uma presença sombria que pode segui-los para casa. Muitas pessoas que visitaram o lugar afirmam ter tido pesadelos terríveis e sensações de serem observadas, mesmo dias depois de saírem de lá. Mesmo assim, o sanatório continua atraindo curiosos, aventureiros e caçadores de fantasmas. Mas a pergunta permanece: você teria coragem de entrar e encarar o que se esconde nas sombras do sanatório de Durani? Cadejo Negro. Nas noites escuras e silenciosas, quando alguém caminha sozinho por estradas desertas, pode sentir que está sendo seguido. Se ouvir passos pesados e rosnados baixos, pode ser tarde demais para escapar. Pois o cadejo já encontrou sua presa. Essa é uma das lendas mais famosas da América Central, especialmente em El Salvador, Guatemala, Honduras e Costa Rica. Ela fala de dois cães sobrenaturais, um cadejo branco, protetor dos inocentes, e um cadejo negro, um espírito maligno que persegue e atormenta suas vítimas. O cadejo negro é descrito como um cão gigante de olhos vermelhos brilhantes, cercado por um cheiro de enxofre. Ele aparece para aqueles que bebem demais, vagam sozinhos à noite ou têm más intenções. Primeiro, a vítima sente um frio estranho e ouve passos atrás de si. Se ela olhar para trás, verá duas luzes vermelhas fitando-a na escuridão. Aqueles que são atacados por ele nunca são os mesmos. Mesmo que sobrevivam, ficam traumatizados, murmurando coisas sem sentido ou enlouquecendo lentamente. Dizem que, se alguém tenta lutar contra o cadejo negro, ele se torna mais feroz e pode matar com suas garras. Algumas versões da lenda dizem que o cadejo negro era um homem, amaldiçoado por pactos demoníacos, condenado a vagar como um cão infernal. Além disso, existe também o cadejo branco, que faz o bem e protege quem faz o bem. Porém, outras dizem que ambos os cadejos já foram irmãos humanos, castigados pelos deuses para vigiar a humanidade para sempre. O espantalho azul. A lenda do espantalho azul conta a história de um fazendeiro cruel que, após abusar de seus trabalhadores, criou um espantalho para proteger suas plantações. Em uma noite, um trabalhador, cansado do abuso, amaldiçoou o espantalho, infundindo nele uma alma vingativa e malévola. A partir de então, o espantalho azul se tornou uma figura aterradora, com um olhar penetrante e um chapéu azul. Ele aparece à noite, especialmente em campos isolados, e aqueles que se aproximam sentem uma presença fria e ameaçadora. Se alguém olha diretamente para seus olhos, uma sensação de pavor e perigo os acomete. A lenda avisa que tentar destruir o espantalho ou perturbá-lo traz uma maldição para quem o fizer, afetando suas gerações futuras. O espantalho azul é visto como uma alma vingativa que busca aqueles que se aproximam demais, tornando-se um guardião maldito dos campos. Micomalo. Micomalo é descrito como uma criatura monstruosa, geralmente com a aparência de um gigante ou demônio, com pele escura e cheia de manchas. Ele possui longos braços e uma boca cheia de dentes afiados, além de uma força imensa. A lenda conta que Micomalo é um espírito maligno que assombra os campos, montanhas e florestas, principalmente durante a noite. Ele é conhecido por se alimentar do medo e das almas das pessoas perdidas. Diz-se que ele tem o poder de hipnotizar suas vítimas, atraindo-as para dentro da floresta ou para locais distantes onde são devoradas. Segundo a lenda, Micomalo pode ser visto de longe como uma sombra gigantesca ou uma figura misteriosa que aparece entre as árvores. Os que tentam fugir de sua presença frequentemente acabam se perdendo, já que ele é mestre em enganar e distorcer o caminho. A história de Micomalo é contada para alertar as crianças sobre os perigos de andar sozinho à noite ou se aventurar em lugares desconhecidos.
Ele é uma figura que simboliza os medos ancestrais, a natureza selvagem e a morte que espreita nas sombras. E esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente gostei de pesquisar sobre essas lendas. Realmente não esperava que haveriam bastante lendas legais, e se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quer uma lenda urbana de um país? Deixe nos comentários. E eu vou ficando por aqui, até logo.